Vem da Espanha a informação de que Belletti será o próximo técnico do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta da diretoria tricolor para esse boato. Se fala também sobre a especulação de Diego Pituca no São Paulo. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Hora de falar sobre uma curiosidade péssima para as equipes brasileiras em 2025. Você sabia que o retrospecto dos times daqui contra argentinos é horroroso? São 12 partidas com uma vitória de brasileiros, 4 empates e 7 derrotas. O único a vencer um argentino foi o São Paulo, que bateu o Tajeres por 1-0 na Argentina. O Botafogo é o recordista de derrotas para os hermanos. Foram 3 derrotas, 2 na Recopa Sul-Americana e mais uma na Libertadores da América. Fortaleza, Flamengo, Corinthians e Cruzeiro também perderam uma vez cada. Para completar o vídeo, quero repercutir uma informação do jornal Sport da Espanha, que afirma: Belletti será o próximo técnico do São Paulo em substituição a Luiz Zubeldia. De acordo com a apuração dos espanhóis, assim que o Zubeldia for dispensado, o Belletti voltará ao Morumbi. Vale a lembrança de que o Belletti chegou a ser técnico do Sub-20 do São Paulo entre outubro de 22 e junho de 23. Não deixou grandes lembranças e acabou, tempos depois, sendo contratado como auxiliar técnico do Sub-19 do Barcelona. Acontece que no ano passado ele vira o treinador principal do Sub-19 e emplaca 3 títulos importantes: a Copa do Rei Juvenil, o Campeonato Espanhol Sub-19 e, o mais importante deles, há 8 dias, a UEFA Youth League, que equivale à Champions League das categorias inferiores. Até por isso, o Barcelona está classificado para a disputa do Mundial Sub-20, cujo adversário será o Flamengo. Na final da Champions para juniores, o Barcelona enfiou 4-1 no Trabzonspor da Turquia. É verdade que o Belletti tem enorme moral por lá, por conta de todo esse trabalho de 3 títulos. A tradicional tríplice coroa foi conquistada pelo treinador brasileiro à frente do Sub-19 do Barça. Mas, no São Paulo, antes de gravar o vídeo, conversei com 2 fontes diferentes e ambas asseguraram que não existe nenhum movimento para a demissão do técnico Luiz Zubeldia, que vive talvez um momento de maior tranquilidade em meses, para não dizer desde que ele foi contratado. Sobre o Belletti, nem deixou uma boa impressão enquanto técnico do Sub-20, e dá para dizer que essa informação que vem da Espanha, na visão dos dirigentes do São Paulo, surge como uma enorme cavada. E você, trocaria o Zubeldia pelo Belletti? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Hora de falar sobre a chance de Diego Pituca virar reforço do São Paulo. Especulação que começa entre setoristas do Peixe por causa da fase do volante, que já foi alvo do tricolor em outros tempos e que nesse momento vive uma realidade ruim com a camisa santista. Ele é muito mais reserva do que titular e parece fora dos planos da nova comissão técnica. Importante destacar que o Pituca tem um dos maiores salários do elenco, até por isso uma transferência para outro clube poderia ser boa pro Peixe. A especulação entre setoristas do Santos dá conta de que o Pituca poderia ser trocado por um jogador do São Paulo. Também lembraram que o Pituca já foi alvo do tricolor enquanto voltava para o Brasil. O Pituca jogava no futebol japonês e havia assinado um pré-contrato com o Santos. Só que nesse meio tempo, o Santos foi rebaixado para a Série B e o Pituca precisaria chegar abaixando em 50% seus vencimentos. Pituca topou fechar com o Santos, apesar do interesse do São Paulo. Ele já se declarou torcedor do Peixe. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência, 11 jogos como titular, 8 como reserva. Diante do Grêmio no último final de semana, nem sequer saiu do banco de reservas. Para trazer a resposta e a temperatura certa dessa negociação, conversei antes de gravar o vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e perguntei: vocês têm interesse no Pituca? Existe alguma negociação? Pode haver uma troca? E a resposta foi de que hoje a chance de o Pituca virar reforço do São Paulo é 0. Hora de falar sobre o São Paulo. Quero começar com uma notícia boa. O tricolor venceu mais uma vez na Libertadores 2-0 contra o Alianza Lima no Peru. Gols marcados por André Silva no primeiro e no segundo tempo. Terceira vitória em 3 jogos como visitante, com um detalhe: o São Paulo não levou gol em nenhum desses jogos. Já são 10 pontos conquistados que fazem com que o São Paulo esteja com uma mão e meia, ou com um pé e meio no caso, né,
na vaga para a próxima fase. Importante contar que o Zubeldia chegou a incríveis 12 jogos sem perder na Libertadores pelo São Paulo Tricolor, que já tinha mais uma partida de invencibilidade. São 13 jogos sem derrota, a maior invencibilidade da história do São Paulo na competição. E olha que o Tricolor tem uma linda história nesse torneio. Só para completar, Lucas Moura pareceu sentir o joelho, mesmo o joelho que o afastou dos últimos jogos, mas depois da partida ele afirmou que não passou de um susto e vai estar à disposição para as próximas partidas. Agora, a informação não tão positiva, preocupante. Alan Franco, titular absoluto, para mim o melhor zagueiro do elenco do São Paulo, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, ainda não renovou seu vínculo. O Tricolor tenta desde o ano passado a prorrogação do contrato. Já foram várias propostas feitas, todas recusadas pelo argentino, que tem 28 anos de idade e não descarta jogar no exterior em busca da independência financeira. O Alan Franco está longe de ser um dos maiores salários do elenco do São Paulo. A ideia do Tricolor na última oferta, que foi a maior, foi de reajustar seus vencimentos em 50%. Ele ganharia para mais da metade. Por isso, ele ganha hoje 400 mil, ele passaria a ganhar 600 mil reais por mês, além da extensão do contrato até 2027, mas ainda não houve o sim do atleta. A preocupação do São Paulo é que a partir da metade do ano, o Alan Franco já pode assinar um pré-contrato para deixar o Tricolor sem custos a partir de 1º de janeiro de 2026. Para mim, uma baixa super importante. Repito, o melhor defensor do São Paulo na temporada e na atualidade. Preciso falar agora sobre Antony, o ex-jogador do São Paulo, que ainda pertence ao Manchester United, está deitando e rolando com a camisa do Betis. Foi dele o gol da vitória por 2-1 nesse final de semana contra o Espanhol, que mantém o time vivo na briga por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol. No meio de semana, na semifinal da Conference League, ele havia marcado um dos 2 gols na vitória por 2-1 contra a Fiorentina, que permite ao Betis sonhar até com o título de uma competição internacional. Desde que foi contratado, o Antony tem 7 gols e 5 assistências em 20 partidas. E aí eu queria destacar o aproveitamento do time com ele e sem ele. Antes de ser contratado, o Betis tinha 53% dos pontos. Desde a chegada do brasileiro, 71% de aproveitamento. E para tristeza do torcedor do Betis, ao que parece não será viável sua permanência por causa do custo. O Atlético de Madrid é uma das possibilidades. Agora de falar sobre o São Paulo e a possibilidade de Pablo Maia ter seu contrato renovado. Tricolor quer repetir uma estratégia que deu bastante certo com o Alisson, volante que enquanto machucado teve seu vínculo prorrogado. E em paralelo a isso, São Paulo e Pablo Maia discutem a prorrogação do contrato, que se encerra em dezembro de 2027. A ideia do Tricolor é estender esse vínculo por mais 1 ou 2 anos, garantindo também um aumento salarial ao Pablo Maia para fazer jus ao status de titular que ele tem, mesmo voltando de lesão. Só para completar o noticiário tricolor, surgiu nesta terça-feira a informação de que Lisieiro, fora dos planos do São Paulo e prestes a deixar o clube, o vínculo dele se encerra em junho, ele interessa ao CRB, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quem é que o Tricolor venderá? Importante registrar que o Júlio Casares, presidente do Tricolor, deu uma entrevista à TNT Esportes admitindo a necessidade de pelo menos uma boa venda na metade do ano. A frase do presidente foi, abre aspas, o São Paulo precisa vender como regra. Se vai ser A, B ou C, depende. Depende do mercado, do preço e da oferta. O Pablo Maia era há bastante tempo a grande bola da vez como uma transferência importante. Mas o Pablo vem de lesão, deve ficar à disposição para ganhar alguns minutos contra o Alianza Lima e não dá para imaginar que esse período de ausência possa lhe garantir ofertas. A tendência é que o São Paulo, para negociar um jogador, precise se desfazer de um dos atletas recém-promovidos da base. Rian Francisco, Ferreira, o Lucas Ferreira e o Alves, o Matheus Alves. E aí até conversando com uma pessoa muito próxima ao Júlio Casares, eu recebi uma informação importante. Essa pessoa imagina que o primeiro a se transferir será o Matheus Alves, meio atacante que chegou a viver bons momentos com a camisa do São Paulo nos últimos dias, e essa impressão que o São Paulo tem em relação ao Matheus Alves se dá pelo fato dele ser representado pelo Juliano Bertolucci, um dos empresários com portas abertas em praticamente todos os clubes do futebol europeu. Então, existe essa impressão do São Paulo de que o Matheus Alves será o primeiro a receber proposta. Também surgiram especulações de que o Rian Francisco estaria recebendo uma oferta do Lyon, não chegou nada, conversei com o empresário dele antes de gravar esse vídeo. Também especularam que o Ferreira estava na mira do Leverkusen.
entrei em contato com o representante do Ferreira e não há absolutamente nada. Fala família, ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, claro que a gente tá falando do São Paulo. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, dar aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ativa aqui também o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo. Valeu rapaziada, a gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos. Lembrar vocês, hein, quem tem interesse em trabalhar aí, hein? Quem tiver interesse em trabalhar, deixa o número de WhatsApp aí pra me estar entrando em contato, pra gente estar podendo alinhar algumas paradas e trabalhar com edição de vídeos no YouTube. Valeu? Deixa aí no comentário o número de WhatsApp para quem esteja precisando aí de uma renda extrazinha aí no YouTube. Valeu? Um grande abraço, fui, vamos que vamos.